Prezados irmãos, prezados amigos, é com alegria no coração que vos cumprimento nesta manhã de sábado, desejando que a paz de Deus e o seu amor vos envolvam. Permitam-me, de uma forma muito particular, cumprimentar aqueles que se juntaram a nós neste nosso culto de louvor e adoração através do nosso canal de YouTube. Esta manhã gostaria de partilhar convosco uma breve reflexão, à qual dei o título O Toque da Mão do Mestre, e para isso gostaria de começar por vos contar uma pequena história sobre um violino. Conta-se que, certa ocasião em Londres, realizou-se um leilão de quinquilharias, entre as quais um violino velho e empoeirado. O leiloeiro esforçava-se por elevar o preço para o arremate, mas os lances eram insignificantes. Não obstante tratar-se de um genuíno Cremona, fabricado pelo famoso António Stradivarius, um violino raríssimo, que valia o seu peso em ouro. O leiloeiro suplicou por melhores ofertas, mas não houve qualquer incremento nelas. Entretanto, um homem alto, magro, de nariz pontiagudo, dedos longos e magros, entrou naquele auditório, pegou no violino e examinou-o. Tirou um lenço, limpou o pó, colocou-o ao ouvido, demoradamente, e então tomou o arco e deslizou, tirando do velho violino uma suave música que fez ouvir murmúrios entre os ouvintes encantados. Era Paganini. Os ouvintes ficaram extasiados e riam e choravam de emoção. Depois de tal arrebatamento e cessada a música, os lances subiram em verdadeira disputa. O violino acabou por ser arrematado por sanguinéus em ouro pelo próprio Paganini, que concedeu ao auditório de milhares de ouvintes uma tarde deliciosa com as suas músicas. O violino, velho, sujo, empoeirado, fora desprezado até ao momento em que o mestre o tomou nas suas mãos, o limpou, o ouviu e revelou o seu valor até então desconhecido. Desta forma, o instrumento rejeitado deu um novo encanto e uma nova harmonia aos que antes o tinham considerado completamente desprezível. Ao analisar esta história, certamente conhecida da maioria de nós, a minha mente voa para um tempo em que Jesus palmilhava os caminhos poeirentos da Palestina. Ele veio cumprir o plano de salvação preparado desde antes da fundação do mundo. E ele próprio revelou qual era a sua missão: dar vista aos cegos, libertar os cativos, restaurar os contritos de coração, abrir as prisões dos presos, consolar os tristes. Lemos sobre isto em Lucas 4,18. Quem quiser acompanhar, Lucas 4,18. Que diz precisamente: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio realmente a este planeta arruinado pelo pecado para tocar a vida das pessoas, para as tirar do lodaçal da miséria, da rejeição, da marginalização. Ele veio para quebrar preconceitos e barreiras, veio para libertar as pessoas do pecado e das suas consequências, veio para restaurar na vida de cada ser humano, na vossa vida, na minha vida, a imagem perdida do Deus eterno. E dos vários relatos que a irmã Ellen White nos faz no Espírito de Profecia, relativamente à passagem de Jesus por esta terra, enquanto caminhava pelas ruas e aldeias da Palestina, concluímos, sem qualquer margem para dúvida, que as pessoas com quem Jesus contactava podiam aceitá-lo ou rejeitá-lo. Mas depois do encontro com ele, elas nunca mais eram as mesmas. Vem-me à memória com muitos casos de homens e mulheres que foram tocados por Jesus, uns de uma forma física, com as suas mãos, outros de uma forma moral e espiritual, através dos seus ensinos e do seu exemplo. Outros simplesmente foram tocados pelo seu olhar compassivo, pelo seu amor sem limites. Jesus tocou de facto as pessoas fisicamente. Todos conhecemos o caso do cego de nascença,
sobre o qual podemos ler em João 9, que Jesus curou usando lodo amassado com saliva e que colocou nos olhos do cego, pedindo-lhe depois que se lavasse no tanque Siloé. Ou o caso do surdo-mudo, em Marcos 7, a quem Jesus tocou nos ouvidos e na língua e que começou a ouvir e a falar. Todos recordamos também o caso de Pedro, numa vívida descrição em Mateus 14, que salta para a água para ir ter com Jesus quando este o convida a assim fazer, mas que na sua irreflexão, na sua arrogância e no seu orgulho próprio, desvia os olhos do seu mestre e começa a afogar-se. Se Jesus não estendesse a mão a Pedro e o segurasse, o discípulo certamente teria morrido. Lembro-me ainda do caso daquela mulher com o fluxo de sangue há já 12 anos, que encontramos, por exemplo, em Marcos 5, e que gastara todas as suas economias em médicos à procura de uma solução para o seu problema. Esta mulher não foi curada por Jesus ter tocado diretamente nela, mas foi ela, no meio da multidão, envergonhadamente, às escondidas, assim ela o pensava, numa atitude ousada para uma mulher, ainda por cima na sua condição, que tocou nos vestidos de Jesus e foi curada depois de anos e anos de sofrimento, de rejeição, de angústia e desespero. Jesus deixou-se tocar por ela e diz o relato bíblico, no versículo 34, que ao sair poder curador de si, Jesus diz a esta agora restaurada mulher: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Lembro-me particularmente do caso do leproso de Mateus 8, que Jesus tocou e curou com o toque direto das suas mãos. Aquele homem sem esperança, sem família, rejeitado, desprezado, exilado da sua própria sociedade, aquele assim considerado morto-vivo, encontrou no toque das mãos de Jesus a cura, a restauração e a felicidade. Ele era verdadeiramente um espetáculo repugnante aos olhos de todos, mas não aos olhos de Jesus. Todos se afastavam dele, mas Jesus aproximou-se. Ninguém ousava tocar num só fio dos seus cabelos, mas Jesus fê-lo. Na verdade, diz-nos o relato do Espírito de Profecia que Jesus, ao ver o leproso dirigir-se a ele, avança ao encontro dele e toca-lhe. Antes de lhe conceder a purificação, a cura que este leproso procura, Jesus toca-lhe. Os leprosos não podiam ser tocados. Quem tocasse num leproso ficava ele próprio contaminado e impuro. Jesus, porém, toca sem medo o intocável. Imagino a emoção daquele homem, rejeitado pelo seu povo durante tanto tempo. Imagina a explosão de alegria que encheu o seu coração ao ver as mãos de Jesus estenderem-se na sua direção, ao sentir o toque na sua pele, na sua carne, no seu ser, o toque não só das mãos, mas, acima de tudo, o toque do amor de Jesus. Mas Jesus também tocou os homens e as mulheres de outras formas. Penso, a título de exemplo, em Zaqueu, cuja história nós lemos em Lucas 19. O pequeno chefe dos publicanos, que, empoleirado no tronco de uma figueira brava, espreitava a passagem de Jesus. Não consigo imaginar o que lhe terá passado pela cabeça quando Zaqueu viu Jesus parar por baixo do ramo da árvore onde ele se encontrava, julgava ele oculto, e olhar para cima. Talvez tenha pensado que Jesus o iria repreender ali mesmo, publicamente, por colaborar com os romanos e ainda por cima por roubar nos impostos que cobrava ao seu próprio povo. Mas consigo ainda menos imaginar o que Zaqueu sentiu no seu coração quando Jesus lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ele, o judeu mais odiado pelos seus compatriotas, o ladrão, o extorsionista, o aproveitador, ele, o colaborador do inimigo, o traidor, estava a ouvir bem? Jesus, o mestre, queria mesmo ir à sua casa? Sim, ele tinha ouvido bem. Era isso mesmo. O Senhor do Universo queria entrar em sua casa, sentar-se com ele,
dar-lhe o seu amor e estender-lhe a sua misericórdia. O puro queria entrar em casa do impuro. O resultado? O toque da presença e do amor de Jesus mudou radicalmente aquele ser ganancioso, desprezível, desprezado. Outro caso subejamente conhecido e de que gosto especialmente é o de Maria Madalena. Encontramos esta cena arrepiante em João 8. Era uma mulher jovem, certamente bonita, mas a sua vida estava completamente em ruínas. Arrastada para a miséria da prostituição pelo seu tio Simão, um fariseu, ela viu-se agora arrastada pelas ruas, publicamente, e lançada por terra, à espera da sentença final, o apedrejamento. A sua mente, o seu coração, deviam estar invadidos por um terror profundo. Pelo seu coração passou, com certeza, o desespero e a angústia de se saber digna da morte que espreitava. E por entre as lágrimas que lhe caíam pelo rosto, ela via as pedras nas mãos dos seus acusadores. Mas algo extraordinário aconteceu. No meio daquela cena de horror e morte, um dedo começa a escrever no pó da terra. E uma voz, como ela nunca tinha ouvido antes, pronuncia as palavras: aquele que está sem pecado, seja esse o que atira a primeira pedra. E ela encolhe-se, muda de horror, à espera de sentir o primeiro golpe. Mas nada acontece. Assustada, temerosa, ela consegue espreitar por entre as lágrimas e vê os pés dos seus acusadores afastarem-se, um a um. Nada daquilo fazia sentido. Não o tinham apanhado em flagrante delito? Mas de novo se ouve a voz daquele estranho. Mulheres, ninguém te acusou? E a tremer, ela responde: não, senhor, ninguém. E finalmente, ela ouve as palavras libertadoras e consoladoras, as palavras transformadoras. Também eu te não condeno. Vai e não peques mais. E ela foi e abandonou aquela vida de pecado. O toque da presença e do amor de Jesus transformou-a. Recordo-me também do caso dos paralíticos que Jesus curou. Aquele junto ao tanque de Betesda, sobre o qual lemos em João 5, ou aquele que os amigos fizeram descer pelo telhado da casa de Pedro, que encontramos em Marcos 2. O fardo do pecado e da agonia espiritual era tão pesado que não permitia que estes infelizes tivessem uma vida minimamente aceitável. Há anos que jaziam nas suas camas, sem esperança de dias melhores, com nenhuns ou poucos olhares de compaixão. Mas, na presença de Jesus, a esperança surgiu e a cura tornou-se uma possibilidade e numa realidade. E quando Jesus diz a estes homens: perdoados são os teus pecados, toma a tua cama e anda, tudo muda. A certeza do perdão, o alívio da alma e a alegria da aceitação transformam a miséria e a inutilidade. A culpa torna-se em vitória, em libertação, em redenção. Poderíamos ainda mencionar os endemoniados, Marta, Lázaro, Nicodemos, José de Arimateia, o centurião romano, Jairo, a viúva, mas não vamos fazê-lo. Na verdade, ao olharmos para estes homens e mulheres que Jesus tocou com a sua mão, com a sua presença, com o seu amor, vemos homens e mulheres marginalizados, rejeitados. Vemos seres moralmente indignos e pecadores. Vemos homens e mulheres que quase todos eram considerados amaldiçoados de Deus. Aos olhos da sociedade, eles não tinham qualquer valor nem qualquer utilidade. Alguns nem sequer tinham lugar na sociedade. Eles viviam como proscritos, longe de tudo e de todos. Ninguém estava disposto a arriscar-se, a aproximar-se deles, nem a falar-lhes, muito menos a tocar-lhes. No leilão da vida, aqueles homens e mulheres eram como o velho violino, apenas bons para deitar fora. Eram considerados por todos como casos perdidos. Mas quando o mestre limpou o pó e a sujeira, quando esticou e afinou as cordas, quando a sua mão fez deslizar o arco e a música se ouviu,
tudo mudou. E o velho violino nunca mais foi o mesmo. Quando Jesus tocou estes seres desprezados, envergonhados, rejeitados, quando limpou o pecado da sua vida, quando endireitou a sua visão e a sua personalidade, eles nunca mais foram os mesmos. O toque da mão do Mestre, o toque do amor do Mestre, transformou a vida, o caráter, o coração daqueles homens e mulheres sem vida e sem esperança, e fez deles as joias preciosas de alto valor, com a eternidade como limite. A diferença que fez, a diferença que faz, o toque da mão do Mestre. Hoje, pergunto-me se nós, que estamos aqui esta manhã, não seremos também como aquele velho violino. A vida tem sido dura para muitos de nós, a nossa saúde falha, o pecado escondido no nosso coração atormenta-nos, a sociedade rejeita-nos, a nossa família e os nossos amigos ferem-nos e abandonam-nos. Estamos maltratados, sujos, desafinados. Aos olhos daqueles que nos veem, talvez não tenhamos valor nenhum, nenhuma utilidade. Talvez sintamos que não passamos de problemas, de motivos de vergonha, ou quem sabe, talvez sejamos paralíticos espirituais ou leprosos morais e nos vejamos a nós mesmos como indignos, amaldiçoados de Deus e desprezados. O desespero, a angústia, a frustração podem ser o nosso quinhão diário. Quando olhamos para nós mesmos, não vemos nada de bom, nada que valha a pena, nada que tenha valor. Mas, e quando Jesus olha para nós? O que é que ele vê? O que é que os seus olhos, cheios de compaixão e de amor, veem em cada um de nós? Certamente veem o mesmo que o pai viu no filho pródigo, quando ele voltou ao lar. Vestes rotas, sujas, imundície, sofrimento, dor, tristeza. Mas o seu amor não permite que nós continuemos assim. Jesus vem ao nosso alcance. Jesus corre para nós. O seu olhar compassivo penetra o nosso coração. O seu amor cura as nossas feridas. A sua pureza limpa a nossa vida. E os seus braços apertam-nos com afeto e aceitação. E nada será o mesmo na nossa vida. Jesus veste-nos com roupas novas. Ele dá-nos novos sapatos e restaura-nos ao nosso lugar como filhas e filhos do Pai Celestial. O toque da mão, o toque do amor do Mestre faz toda a diferença. Mas vejamos ainda mais 2 versículos da Bíblia e vejamos o que eles têm para nos dizer. 2 Coríntios 5:17 diz-nos: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E Efésios 2:10 acrescenta: pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos por elas. Somos criaturas de Deus. Logo, prezados amigos, não tenhamos dúvidas. Nós temos um valor extraordinário. Temos um valor incalculável. Esta manhã, ao concluir, gostaria de vos colocar um desafio. Indignos, pecadores, rejeitados, sujos como possamos sentir-nos, lembremos de que, aos olhos de Jesus, nós somos valiosos. Tão valiosos que Ele decidiu tocar a nossa vida, vindo a este mundo de horror e sofrimento, vivendo como um homem, sofrendo como nós e dando a sua própria vida na cruz para nos proporcionar uma nova oportunidade. O toque da mão do Mestre na nossa vida transformará o nosso ser, o nosso caráter, a nossa visão de nós mesmos e dos outros e dar-nos-á o valor de uma pedra preciosa. Jesus está de braços abertos à nossa espera. Ele também nos diz, como há muitos, muitos anos a Zaqueu: desce depressa, sai de onde estás, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu, o Senhor do Universo,
Quero entrar em tua casa e dar-te o meu amor, estender-te a minha misericórdia e mostrar-te o quão precioso, o quão valioso tu és para mim. Aceitemos hoje o toque da sua mão. Permitamos que Jesus limpe o pó do nosso coração, afine as cordas da nossa mente e faça a nossa vida tocar a mais bela melodia. E nunca mais nós seremos os mesmos. Que o Senhor vos abençoe.